Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais um encontro com o Senhor nessa 19ª semana do tempo comum, quarta-feira. Possamos continuar então meditando na palavra do Senhor que vai nos levar a mergulhar na profecia de Ezequiel, que vai nos levar a mergulhar mais uma vez no Santo Evangelho de São Mateus, que vai nos levar a mais uma vez nos aproximar mais e mais do nosso Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, profecia de Ezequiel. O Senhor gritou a meus ouvidos com voz forte: aproxima-se o castigo da cidade. Cada um tem a sua arma destruidora na mão. E então eu vi 6 homens vindo na porta superior, voltada para o norte, cada qual empunhando uma arma de destruição. Entre eles havia um homem vestido de linho que levava um estojo de escriba na cintura. Eles foram colocar-se junto do altar de bronze. Então a glória de Deus de Israel elevou-se de cima do querubim sobre o qual estava, em direção à soleira do templo. E chamou o homem vestido de linho que levava um estojo de escriba à cintura. O Senhor disse-lhe: passa pelo meio da cidade, por Jerusalém, e marca com uma cruz na testa os homens que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que nela se praticam. E escutei o que ele dizia aos outros: percorram a cidade atrás dele e matem sem dó nem piedade. Matem velhos, jovens e moças, mulheres e crianças, matem a todos, até ao extermínio. Mas não toquem em nenhum homem sobre quem estiver a cruz. Comecem pelo meu santuário. E eles começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. Ele disse-lhe: profanem o templo, encham os átrios de cadáveres. Vão. E eles saíram para matar na cidade. Então a glória do Senhor saiu da soleira do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram suas asas e elevaram-se da terra à vista, partindo juntamente com eles as rodas. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava em cima deles. Eram estes os seres vivos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel nas margens do rio Cobar, e compreendi que eram querubins. Cada um tinha 4 faces e 4 asas, e debaixo das asas uma forma de mão humana. Suas faces eram semelhantes às faces que eu tinha visto junto ao rio Cobar. Cada um seguia em sua frente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A glória do Senhor vai além dos altos céus. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Louvem, louvem, ó servos do Senhor. Louvem, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao nosso Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? A glória do Senhor vai além dos altos céus. A glória do Senhor vai além dos altos céus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, diga-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele der ouvidos, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. E em verdade vos digo, tudo que ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo,
Se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos convida a refletir de uma forma muito profunda, muito interessante, principalmente porque quase todo o livro de Ezequiel é um conjunto de visões avassaladoras, um conjunto de visões incríveis, literalmente, no sentido de ser muito difícil de crer, né? Muito difícil de acreditar, são realmente extraordinárias. A vida de profeta, a vida de profecia, a vida com Deus é uma vida que nos leva para o extraordinário. E os profetas viveram isso sem sombra de dúvidas, eles viveram isso de uma forma muito, muito profunda. Ezequiel é um exemplo deles, não à toa, ele é um dos profetas maiores. Ezequiel experimentou disso quando, nesse momento, né, no capítulo 9 e capítulo 10, ele ouviu o Senhor dizer: aproxima-se o castigo da cidade, cada um tem a sua arma destruidora na mão. O Senhor gritou nos ouvidos de Ezequiel, mas ele não falava com Ezequiel, ele falava com os seus anjos. Eu vi 6 homens vindo da porta superior, voltada para o norte, cada qual empunhando uma arma de destruição. Em outras palavras, meus irmãos e irmãs, aqui nós não estamos falando, Ezequiel não está falando essencialmente, né, literalmente sobre uma bússola. Ele não está falando de norte, sul, leste, oeste da terra, ele está falando realmente da direção que a bússola geralmente mostra e como isso é aplicado na nossa vida espiritual. Tudo que é do norte é porque vem do alto, tudo que é do sul é porque vem do pecado, vem da destruição. E é por isso que as coisas que vieram do norte, né, aqueles 6 homens vindo da porta superior, voltada para o norte, são anjos que vêm do alto, enviados pelo Senhor para destruir. E Daniel, castigo da cidade, mas Deus é bom, castigo da cidade, sim. Porque Ezequiel é um profeta e ele está falando justamente dos últimos dias. Ele está falando justamente de Apocalipse, ele está falando justamente das revelações, ele está falando justamente do final dos tempos, ele está falando justamente da situação que vai acontecer com todas as cidades da terra. O castigo vai recair sobre todos os povos. Os castigos vão recair sobre todos aqueles que vivem em condição de pecado. Os anjos virão e eles vão gerar destruição, vão acabar com tudo que tem aqui. Mas vão acabar com tudo não no sentido de que Deus quer gerar destruição, pronto e acabou. Deus é mau e Ele quer gerar destruição. Não, é no sentido de que chegou o momento de gerar justamente a justiça sobre um povo que é injusto, sobre um povo que é pecador, sobre um povo que não quer se converter, sobre um povo que não quer o melhor para si, sobre um povo que não quer o céu, sobre um povo que não busca a santidade. Chegou o momento do castigo. Chegou o momento do castigo. E o que eu acho muito interessante, meus irmãos e irmãs, além do fato de que nós temos a visão aqui do escriba, né? O escriba é aquele que trabalha com as palavras e o verbo divino que se fez carne, nada mais é do que Jesus Cristo, né? Eu acho isso muito interessante. E também o fato de que Deus, ele está também passando. E aí, olha o que ele fala para o escriba. Olha o que ele fala para esse homem vestido de linho. Passa pelo meio da cidade por Jerusalém e marca com uma cruz na testa dos homens. Olha só, meus irmãos e irmãs, como justamente o escriba aqui, o verbo divino, aquele que trabalha com as palavras, é justamente Jesus Cristo que vem para justamente nos salvar, nos marcar com o sinal de nossa fé, nos marcar com uma cruz. Jesus, enviado pelo Pai, ele veio para passar em nosso meio, para habitar em nosso meio, para revelar as verdades divinas, para nos ensinar como devemos viver para buscar a santidade e nos marcou com o sinal de nossa fé, nos marcou com a cruz. E aqueles que não creem, aqueles que não buscam, aqueles que não querem a cruz, aqueles que se afastam da cruz, aqueles que não acreditam em Cristo, aqueles que não carregam a sua cruz e não o seguem, aqueles que não desejam a Cristo, aqueles que não rezam, não gemem com gemidos inefáveis, aqueles que não mostram de fato reverência, não estão piedosos, não estão clamando, aqueles que não querem o céu, esses não serão marcados com a cruz, serão exterminados
no dia final. Serão exterminados no fim dos tempos. Eles serão exterminados. Comecem pelo meu santuário, diz o Senhor. Olha só que forte. O Senhor manda exterminar a tudo e a todos, e ele ainda diz: comecem pelo meu santuário. Por quê? Porque a profanação, porque a hipocrisia, a mentira, a enganação, a vida farisaica, a vida idólatra está tomando conta dos templos, está tomando conta das igrejas. Tudo aquilo que é pecaminoso está começando a tomar conta das igrejas. Aquilo que é mundano está começando a tomar conta das igrejas. Você já escutou esse tipo de coisa, meus irmãos e irmãs? Quantas e quantas vezes você já esteve em alguma igreja onde músicas que não são nem um pouco espiritualizadas, não são nem um pouco religiosas, músicas que são completamente mundanas, estão entrando em nossos ambientes religiosos, em nossos ambientes de igreja, em nossos templos? Quantas e quantas vezes você já viu esse tipo de coisa? Quantas e quantas vezes você já viu cerveja sendo vendida? Quantas e quantas vezes você já viu cenas abomináveis de pecado acontecendo realmente em ambientes religiosos? Quantas e quantas vezes? E quantas vezes você denunciou esse tipo de coisa? Quantas e quantas vezes você declarou que isso é pecado e que deveria ser removido urgentemente da presença do Senhor, porque é um desrespeito, é uma falta de temor completa perante o Senhor? O Santíssimo está bem ali, e aí você imediatamente começa a pecar mesmo na frente dele. O Senhor vai mandar exterminar primeiramente aqueles que estão dentro do santuário, e os que realmente estão marcados com a cruz, os que realmente aceitaram carregar a cruz, esses vão ser poupados. Mas aqueles que estão vivendo de mentiras, de hipocrisia, com máscaras dentro da igreja, esses serão exterminados. Exterminados. E sabe o que vai prevalecer, meus irmãos e irmãs? Por mais que seja estranho ouvir esse tipo de coisa, por mais que seja assustador talvez escutar esse tipo de coisa, o que prevalece é o fato de que Deus, o Deus da vida, aquele que nos deu a vida, o nosso Pai Celestial, Deus envia para nós seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E mesmo assim tem pessoas que não acreditam verdadeiramente em Jesus, e tem pessoas que acreditam e que não o seguem. Tem pessoas que creem realmente que ele existiu, mas não o seguem de fato, não carregam a sua cruz de fato. Qual é a consequência disso tudo? Um pai vai corrigir os seus filhos e filhas. Um pai vai fazer aquilo que for necessário fazer. E Deus é o Deus da vida. Nós escutamos aqui recentemente em outra meditação. Deus é o Deus da vida. Como está escrito em Deuteronômio, ele dá a vida, ele vai poder tirar também. Ele dá a vida, ele escolhe quem vai ficar sem vida também. Ele escolhe quem morre. Então, enquanto você está aí, talvez, pensando na sua vida em relação a tantas coisas que acontecem contigo, já parou para pensar também como está sendo a tua caminhada e o quão verdadeiro tu és, o quão verdadeira você é na sua caminhada com Deus, na sua forma de ser cristão dentro e fora da igreja? Porque é muito bonitinho estar dentro da igreja, mas quando você sai, você ainda é cristão? Ou você começa a chamar palavrão, você começa a esbravejar, você começa a gritar, você começa a se estressar facilmente, você começa a pecar à torta e à direita e nem se confessa, nem se incomoda com esse tipo de coisa? Me diz, até quando isso vai perseverar? Até quando isso vai continuar na tua vida? Até quando você será assim? Porque no fim das contas, aqueles que revelam esse tipo de atitude não carregam a cruz de fato, porque não querem se converter. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado, então ele vai te corrigir, ele vai querer que você se converta, ele vai querer que você mude, e se você não quiser mudar, a única solução que vai restar é a correção dolorosa, é a correção dolorida, é uma correção que pode significar a tua ida para o purgatório ou a tua ida diretamente para a condenação, para a fornalha de fogo ardente. Então me diz, meus irmãos e irmãs, até quando vocês querem continuar dessa maneira? Até quando vamos continuar assim? Até quando vamos perseverar nessa vida de pecado? Não faz sentido. E eu falo isso não apontando o dedo para ninguém. Eu sei como eu sou, eu sei quantos pecados eu ainda preciso urgentemente eliminar da minha vida. Eu sei que eu preciso mudar. Nós precisamos mudar urgentemente. Precisamos, necessitamos.
Porque no fim das contas, meus irmãos e irmãs, nós somos imperfeitos, nós precisamos de Deus, nós precisamos de conversão. Porque Deus permanece. A glória de Deus permanece, vai dizer a segunda parte dessa leitura da profecia de Ezequiel. A glória de Deus permanece. O Senhor permanece gigantesco, o Senhor permanece com a sua glória acima dos céus e mais alto do que os céus, além dos altos céus. O Senhor permanece, como vai dizer o Salmo. O Senhor permanece grande, o Senhor permanece justamente bendito, santo, imaculado. Ele segue sendo bom, ele continua sendo nosso Pai Celestial. Quem são os pecadores? Somos nós. Quem são os que estão errados? Somos nós. Nós precisamos de transformação, nós precisamos ser marcados com o sinal de nossa fé, genuinamente, autenticamente, verdadeiramente. Somos nós que precisamos. Não à toa, meus irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é tão interessante nesse sentido, porque ele está falando justamente de testemunho. Nós precisamos ser marcados com a nossa cruz para testemunhar com as nossas vidas que nós estamos de fato vivendo assim, que nós estamos de fato agindo segundo a vontade de Deus, segundo Cristo. Porque se não fizermos isso, nós vamos continuar em pecado e nós vamos continuar perdendo os nossos irmãos e irmãs que poderiam ser alcançados para a glória de Deus. Quando nós não testemunhamos, quando nós não agimos como Jesus agiu, quando nós não fazemos aquilo que Deus nos pede, aquilo que Cristo nos pede, aquilo que Cristo falou para nós fazermos, quando nós não fazemos o que Jesus falou para os seus discípulos fazerem, se teu irmão pecar contra ti, perdoe-o, vá corrigi-lo em particular. Se nós não fizermos isso, nós vamos perder o nosso irmão. Se fizermos, ganhamos o nosso irmão. Se não fizermos, nós o perdemos. Isso precisa ser parte de nós, mas não apenas essa ideia de Jesus, não apenas esse ensinamento de Jesus. Nós precisamos entender que é necessário que o nosso testemunho seja verdadeiro, porque se nós formos hipócritas, se nós mentirmos dentro da nossa vida com Deus, se nós formos completamente mascarados, nós vamos perder os nossos irmãos e irmãs para a vida com Cristo. Nós vamos perder os nossos irmãos e irmãs para a vida, de fato, para a santidade. Vamos perder os nossos irmãos e irmãs. Então me diz, até quando continuaremos desse jeito? Até quando permaneceremos assim? Até quando? Precisamos mudar isso, urgentemente. Precisamos testemunhar bem, urgentemente. Precisamos testemunhar para a glória de Cristo, urgentemente. A nossa vida precisa ser de fato para ganhar as almas, urgentemente. Que tudo isso sirva de lição para nós e que possamos alcançar mais e mais a glória do céu por meio da intercessão dos santos, pela intercessão de todos os santos que nos ajudem a realmente alcançar a glória celestial, e que o testemunho seja uma motivação para nós desejarmos mais e mais alcançar nossos irmãos e irmãs, e assim todos serem marcados com o sinal da cruz, com o sinal da fé, para a salvação das almas, para que no final, nos últimos dias de nossas vidas, para que no final dos tempos todos nós possamos chegar à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado, com sua Mãe Maria Santíssima e seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós com o poder de seu sangue e água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do bom Deus permaneça em vossos corações. Até o próximo momento de meditação.